sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 20 e o verso de número 28. Livro de 1 Reis, capítulo de número 20 e o verso de número 28. Tem alguns irmãos aqui, tem uns meninos ali que vieram aqui hoje, né, que levaram a maior surra minha no boliche. Da próxima vocês ganham. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: Carla, pode comer seu doce, você é maravilhosa e já está nos socorrendo ali no nome de Cristo Jesus. Então, 1 Reis, capítulo de número 20 e o verso de número 28 diz o seguinte. 1 Reis, capítulo 20, o verso 28, diz o seguinte: um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou Deus. Amém? Amém? Assim sabereis que eu sou Deus. Eu quero nessa noite falar sobre o Deus do monte e o Deus do vale. Amém? Deus do monte e o Deus do vale. Durante toda essa semana, Deus ele tem construído uma escada, se eu posso assim dizer, de degraus que nós estamos pisando, que está nos levando para a sua vontade e o plano que ele tem para a sua igreja, para a minha vida e para a sua vida em 2022. Na quarta-feira, o pastor Jonas veio aqui e todas as pessoas que sobem nesse altar para ministrar a palavra de Deus, elas têm a consciência que elas estão aqui não trazendo um recado delas mesmas, mas trazendo um recado da parte de Deus para você. É por isso que nós sempre falamos: olha, irmãos, você pode levantar, na realidade você não pode, mas se você tiver que se levantar para ir tomar água, se você tiver que se levantar para ir no banheiro, não se deve se levantar na hora da ministração da palavra. Sabe por quê, irmão? Porque você pode perder aquilo que Deus quer falar para você. Eu tinha um defeito, né, e eu estou corrigindo ele há 6 anos. Eu cheguei com ele aqui, que era o seguinte: você imagina, uma pessoa vinha falar comigo, e aí quando ela estava começando a falar comigo, eu virava as costas e ia atender outra pessoa. Lembra disso? Algumas pessoas passaram por isso. Ela estava conversando comigo, alguém me chamava pastor, eu deixava ela falando comigo e saía. Então, você imagina, quando você está na casa de Deus, na hora da palavra de Deus, você falou com Ele, por quê? Porque a oração é você falando com Deus. Na hora do louvor, a hora da adoração através do louvor, é você falando com Deus. Agora, quando Deus vai falar com você, você vira as costas e vai no banheiro, você vai lá fora, vai tomar um ar, vai fazer alguma coisa, e de repente isso, além de ser uma falta de educação espiritual, né? De repente você perdeu aquilo que Deus tinha para falar para a sua vida. E nós falamos para as pessoas pegarem, nós demos aquele cartão de propósito, aquele cartão de oração, e eu falei para você: cada dia que você vier, de quarta-feira até domingo, você vem com esse cartão, pega ele. Por quê? Porque no meio da mensagem Deus vai falar com você, e Deus fala com cada um de nós de maneiras diferentes. Não adianta eu sair, quando eu voltar, eu chegar para o pastor Silvano e falar: e aí, o que Deus falou? O que Deus falou foi para mim, não foi para você.
o que Ele tinha para falar para você, você perdeu. Então Deus, Ele fala com cada um de nós de uma maneira diferente. E o pastor Jonas, ele veio aqui na quarta-feira, ele trouxe o recado de Deus, e aquilo que Deus falou, eu pensei que Deus estava falando só para mim, mas Deus estava falando para a igreja. Então na quarta-feira, quando o pastor Jonas veio aqui, ele disse: devemos jogar fora o passado para viver uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Ele pregou quando Jesus Cristo comissionou, quando Jesus soprou o Espírito Santo nos 12 apóstolos, e 2 capítulos na frente do livro de Mateus, Jesus ele vai chamar 70 discípulos, 70 apóstolos, e ele sopra o Espírito Santo de Deus, e ele dá autoridade para aqueles 70, dizendo assim: olha, vocês andaram comigo durante 3 anos, vocês viram cegos ser curados, vocês viram paralíticos andar, vocês viram milagres e maravilhas, viram eu andando sobre as águas, mas agora eu quero que vocês, no poder do Espírito Santo, deixem tudo para trás. Ele disse: vocês vão lá pelos vilarejos, vocês vão lá pela cidade, não leve bolsa, não leve nada com vocês, só levem a presença do Espírito Santo de Deus, que eu vou soprar na vida de vocês. Por quê? Porque vocês não vão precisar de nada do passado, porque eu colocarei nessa mente renovada algo novo, que é o Espírito Santo de Deus. Deus tem algo novo para a sua vida, então não leve nada do passado. A experiência que você teve no passado, a experiência que Deus vai te dar no futuro é mais poderosa do que aquela que você teve no passado. Amém, Eduardo? A experiência que Deus, e por isso que ele diz: não leve nada, não leve túnica, não leve comida. Por quê? Porque em 2023, Deus vai cuidar de você em cada detalhe da sua vida, no nome de Jesus. Essa foi a palavra que o Jonas trouxe na quarta-feira. Na quinta-feira, veio aqui o pastor Eduardo Casonato, e ele trouxe uma palavra de Deus, um recado de Deus para nós, dizendo que nós devemos aprender a enxergar mais longe. Mateus, ele usou o texto de Mateus 22, que ele diz: os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ele falou para nós enxergarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, e ele falou de uma águia. E quando ele estava falando da águia, eu me lembrei do texto de Isaías capítulo 40, dizendo: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força, e subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Talvez você passou 2022, está chegando em dezembro cansado, foi tanta prova que você passou durante esse ano, mas eu quero dizer para você: Deus está trazendo você aqui nessa noite para renovar as suas forças e para você enxergar o além com o olhar de uma águia. Na sexta-feira, o pastor Zé Roberto trouxe um recado de Deus, e ele disse, baseado em Isaías 43 e o verso 18: para receber o novo de Deus, nós devemos esquecer o passado. E ele usou Isaías 43, que diz: esqueça o que foi, e não viva no passado, deixando para trás as coisas que lá ficaram. Nós prosseguimos para o futuro. Aquele que quer viver o sobrenatural de Deus, aquele que quer caminhar no poder de Deus, ele não pode estar com a sua visão no passado. É por isso que quando Deus ele vai nos dar as armaduras de Efésios capítulo 6, você vai ver, ele vai dar o capacete da justiça, ele vai dar a espada da palavra, ele vai dar o escudo da fé, a couraça, aquilo que protege. Mas quando você olha, você não tem nenhuma proteção para
para as costas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Ele tem que olhar sempre para frente. Você sabe qual é o problema, irmão? O problema é que muitas vezes a gente não se entrega, a gente não confia em Jesus por inteiro, e a gente sempre deixa uma ponta ou uma porta lá atrás, porque a gente pensa, se não der certo com Deus, eu volto a fazer aquilo que eu fazia. Mas a palavra de Deus, usada pelo Jonas, ele usou um texto que eu acho muito interessante, que ele usou o chamado de Eliseu. Quando a Bíblia diz que Eliseu estava trabalhando na 12ª junta de boi, ele estava orando a terra, quando Elias chega e chama Eliseu para o ministério, a primeira coisa que Eliseu faz é, ele mata o boi, ele pega o arado, ele corta o arado, ele faz uma fogueira, ele acaba com aquilo que ele poderia voltar. Então, meu amado, é olhando para frente. A águia, ela não voa olhando para trás, ela voa olhando para frente, para o alvo. A Bíblia diz, desembaraçando de todo o peso de pecado que tenazmente nos rodeia, devemos prosseguir avante, rumo a Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Meu amado, é para frente que se olha, não para trás. Cristo está esperando você no caminho de chegada na frente. Ontem, pastor Eduardo de Aquinto, ele veio e ele trouxe um recado de Deus, que eu escrevi aqui, que nós devemos entender que Jesus está andando no meio da sua igreja. Ele usou João capítulo de número 5, quando a Bíblia diz que tinha um tanque de Betesda. Eu estava até falando para o Jacques aqui, explicando aquela questão, quando o pastor, já falei algumas vezes, mas o pastor Eduardo ele falou ontem, algumas versões da Bíblia diz que tinha um tanque de Betesda, que era cheio de paralítico, coxo, as pessoas enfermas e doentes estavam ali, e elas acreditavam, e a Bíblia diz que, a Bíblia coloca um parênteses ali, elas acreditavam que de tempo em tempo vinha um anjo, e movia as águas, e aquele que primeiro caísse dentro do tanque era curado. E eu estava aqui dentro, de manhã cedo, o tanque estava se enchendo, para a gente batizar o pessoal hoje à noite. E como é que funciona isso aqui? Isso aqui funciona o seguinte, tem uma água que vem lá de fora, ela entra por baixo aqui por trás, e ela tem um cano aqui que ela joga para cima. E aí quando a água está cheia do cano, a água começa de vez em quando, ela para dar força, ela faz, né? Aí cria aquela bolha de água subindo. E eu falei para o Jacques, Jacques, lá naquele tempo eles tinham uma questão de irrigação. Como tinha problema com água, eles tinham uma irrigação que vinha de longe, e o orvalho da noite que caía, ou chuva que caía à distância de lá, vinha descendo, entrava por aquele cano lá e jogava água para cima. E as pessoas estavam ali acreditando que existia cura, que existia um anjo que de vez em quando passavam, e eles acreditavam que eles tinham que ficar prestando atenção no movimento das águas para eles serem curados. E aí o pastor Eduardo de Aquinto, ele falou o seguinte, que nós devemos entender que Jesus caminha no meio da igreja. E ele disse, ele comparou o tanque de Betesda como uma igreja, que a gente vem para dentro da igreja e a gente começa a achar que Deus está só no louvor, que Deus está na pintura, na cruz, que Deus está em algo, a gente começa a ficar disperso e de repente Jesus está andando dentro da igreja, está curando pessoas, está tocando em coração de pessoas e a gente não é tocado. Por quê? Porque a gente fica prestando atenção em quem entra, na roupa de quem está vestido, naquele que chega atrasado, mas a gente não presta atenção que Jesus Cristo, Ele pode estar andando no meio da igreja e nos curando e dizendo, eu quero curar aquele que está atento. Você já entendeu, meu amado? Que, um culto, esse culto, quem está sentindo a presença de Deus nesse culto, fala amém. Aleluia. Boa parte da igreja está sentindo a presença de Deus, mas é capaz de alguém sair daqui e dizer que não sentiu nada. E de quem é a culpa?
A culpa não é de Jesus, porque a palavra de Deus diz que o pessoal estava ali no tanque, esperando o movimento das águas, e de repente Jesus passa no meio deles, desapercebido. Aí chega perto de um paralítico e diz: você quer ser curado? E os outros estão todos ali, prestando atenção na liturgia, prestando atenção como é que o cara da guitarra ele faz os solos, como é que o cara da bateria fala, do jeito que o pastor está vestido, com o sapato do pastor não está combinando esse tênis com a calça social. Ele fica olhando para ali, e Jesus Cristo está passando por meio dele, no meio da igreja, e está tocando em alguma pessoa, e está falando com alguma pessoa, mas ele não consegue perceber. E ele falou que Jesus Cristo entrou ali no meio daquela multidão, curou um enfermo que estava no meio da multidão, saiu do meio daquela igreja e ninguém percebeu, mas ele estava lá. E ele está dizendo: nós devemos prestar atenção no movimento de Deus. E hoje pela manhã, o pastor Adriano, ele pregou sobre cantares, ele falou sobre Absega, que na Bíblia quer dizer: meu pai é um nômade. No entanto, tem uma outra tradução que diz que meu pai foi um homem errante, um andarinho. Ele está dizendo, ele está falando que Salomão olhou aquela mulher e ele diz que Salomão representava e representa Cristo naquela história, porque quando você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela está apontando para Cristo. A Bíblia não está preocupada se existia dinossauro ou não, não estava preocupado se criou a lua ou não, estava preocupado em mostrar um plano de salvação através de Cristo para a sua igreja. E ele está dizendo que como é que é o nome dessa mulher mesmo? Essa Absega, ela representava a igreja, que não passava de uma concubina, era alguém que paquerava o rei, era alguém que tinha alguma aproximação do rei, mas não era esposa. Mas a Bíblia diz que Salomão foi lá e escolheu aquela mulher nômade, aquela mulher que não tinha um endereço, e chamou ela de sunamita, e a palavra sunamita quer dizer escolhida. A palavra sunamita quer dizer perfeição pacífica. Eles chamam a mulher que é nômade, a Absag, e ele dá um novo nome para ela. A partir do momento você não vai ser errante, a partir do momento você não vai ser peregrina, a partir desse momento você vai ser perfeita, você vai ser sunamita, aquela que eu amo. E ele trouxe esse texto para nós. Então, quando você olha tudo isso, você chega à conclusão que Deus está criando uma história para a 8ª igreja do Nazareno viver o sobrenatural e caminhar no Espírito Santo de Deus. Amém? Mas uma das coisas que ele quer dizer que não vai ser fácil. Não é fácil. Mas o texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus, ela diz que o rei da Síria, ele chega com os seus homens, eles acampam ao redor de Israel, e ele manda um recado para o rei Acabe. Ele diz para o rei Acabe o seguinte: olha, eu vou entrar aí, e eu quero que você dê para mim a sua mulher, os seus filhos e a sua esposa. Acabe, com medo do rei da Síria, ele diz: tudo bem. Ele manda um recado para o rei dizendo: tudo bem, eu vou dar a minha esposa, os meus filhos, e vou dar a minha riqueza, eu vou dar o que você quiser. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite, meu irmão. Talvez o diabo esteja à procura da nossa família, à procura do nosso casamento, à procura da nossa vida financeira, à procura da nossa saúde, e você talvez esteja com medo, querendo negociar, mas a palavra de Deus aqui para você nessa noite é: nós não negociamos com Satanás, e nós protegemos a nossa família, protegemos o nosso casamento, protegemos tudo que Deus nos deu. Esse negócio de Satanás querer negociar com o povo de Deus não é de hoje.
A palavra de Deus diz quando Moisés foi até o rei do Egito, até Faraó, dizer para Faraó: Deus está dizendo para você libertar o povo para que ele possa ir lá no deserto celebrar uma festa a ele. Faraó no começo ele endurece, e aí Deus começa a mandar as pragas para ele. Aí Moisés chega para ele e fala de novo: Faraó, Deus está falando para você, deixa o meu povo ir celebrar uma festa no deserto. Faraó fala assim: pois bem, vai você e a sua esposa, mas deixa seus filhos e o seu gado. Aí Moisés diz: não, Faraó, Deus disse que é para ir todo mundo. Aí Faraó diz: vamos negociar então, vai você, sua esposa e seus filhos, mas deixa o seu gado, que representava a sua riqueza. Moisés diz: Faraó, você não está entendendo, Deus disse que era para ir tudo, Deus disse que nem uma unha ficará no Egito. Deus está dizendo: olha, o diabo não tem poder e não deve ter poder sobre nada na nossa vida, nem sobre o nosso casamento, nem sobre os nossos filhos, nem sobre as nossas riquezas, nem sobre a nossa saúde, nada, porque nenhuma unha ficará no Egito. Acabe manda dizer para o rei da Síria: tudo bem, pode levar as minhas filhas, os meus filhos, pode levar a minha riqueza. Só que o diabo, ele não se contenta só, irmão. Se o diabo tocar na tua saúde, ele vai querer tocar no teu casamento. Se o diabo tocar no teu casamento, ele vai querer tocar nos teus filhos, vai querer levar teus filhos para as drogas. Se o diabo conseguir tocar nos teus filhos, no teu casamento, levar teus filhos para as drogas, ele vai querer tocar nas tuas finanças, ele vai querer tudo de você. Quando o rei da Síria, Ben-Hadad, recebe a resposta, ele manda dizer de novo para Acabe: Acabe, agora eu não quero só a sua esposa, eu não quero só seus filhos, e eu não quero só a sua riqueza, eu quero entrar na casa de todo mundo no palácio e ver o que vocês têm de riqueza e trazer tudo para mim. Porque é isso que o diabo quer, é isso que o diabo vai intentar sobre a nossa vida. O diabo vai querer destruir a nossa vida. O diabo vai querer a prata, o ouro, as mulheres. Acabe naquele momento concordou, mas a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: não negocie com o diabo, porque ele nunca vai parar até ter tudo de você. Olha o que diz o verso de número 5 e o verso de número 6. O mensageiro voltou até Acabe e disse: assim diz Ben-Hadad, quando enviei mensageiro que disseram: a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para você me entregar para mim. Se amanhã esta hora eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio, as casas dos seus oficiais, e meterão a mão em tudo que você tem de precioso e levarão. Acabe naquele momento ficou com medo, e ele foi levar aquela questão para o povo. E o povo disse: não, Acabe, você não pode deixar que Ben-Hadad entre e venha destruir as nossas riquezas. Mas, de repente, a palavra de Deus diz: se levanta um homem de Deus, um profeta de Deus, para dar direção para Acabe e para dar direção a Israel. Se levanta um homem de Deus e traz uma palavra profética para Acabe. Diz: Acabe, levanta um exército e começa pelos jovens. Começa pelo exército de jovens. Começa pelos jovens, levanta ele e eles vão na frente e vão guerrear contra a Síria. E quando eu ouvi essa palavra, quando eu li essa palavra,
Deus falou no meu coração que Ele vai levantar primeiro os jovens desta igreja. Ele vai levantar os líderes desta igreja, que vão batalhar, que vão guerrear, que vão na frente. E aí Acabe disse, e depois? Depois você vai com eles. Você vai guerrear com eles. Você vai lutar com eles, porque Deus vai entregar ele na tua mão. E quando Deus falou no meu coração, olha, a igreja inteira vai se envolver em uma guerra, em uma batalha espiritual, e nós vamos conquistar aquilo que Deus deixou para nós nesta região. Vai os jovens, vai as mulheres, vai os homens, vai os idosos na frente, e vai os pastores e líderes com ele, porque Deus vai estar em 2023 na nossa vida para conquistarmos mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E aí, a palavra de Deus diz que os soldados jovens vão na frente. Acabe vai atrás com o seu exército de generais. E eles vencem a batalha contra a Síria. A Bíblia diz que eles saem correndo. E Acabe começa a se vangloriar. Acabe começa a ficar feliz por aquela situação. Aí Deus levanta o profeta de novo para conversar com Acabe. E quando o profeta está conversando com Acabe, a Bíblia diz que um dos generais do rei da Síria chega para ele e diz o seguinte: você sabe por quê que nós perdemos a batalha? Porque o Deus deles, o Deus de Israel, é um Deus do monte. Eles acreditavam que a questão de Israel ter vencido a guerra contra a Síria era porque Deus ele tinha um lugar determinado para lutar. Ele era Deus do monte. E aí de repente Deus levanta o profeta de novo e vai até Acabe e diz: olha Acabe, prepara o povo para a guerra, porque daqui a um ano Ben-Hadad, o rei da Síria, vai voltar e ele vai chamar você para guerrear de novo. E para você entender que Deus é Deus na sua vida, eles disseram que lá no seu arraiá, eles disseram lá no seu acampamento, que o nosso Deus era um Deus somente de monte, mas Deus está dizendo para você que a luta vai ser lá no vale, e o nosso Deus vai ser um Deus do monte e um Deus do vale. Não é o lugar aonde nós guerreamos que vai dizer que o nosso Deus é forte ou não. É aquilo que nós temos de intimidade de Deus na nossa vida. O nosso Deus é um Deus de vale, mas é um Deus também de monte. É um Deus que guerreia em qualquer situação. Meu amado irmão, o diabo não vai entender, o inimigo não vai entender, mas eu quero dizer para a tua vida nesta noite: Deus é um Deus de monte, mas é um Deus de vale, aleluia. O salmista diz: elevo meus olhos para o alto ou para os montes, de onde me virá o socorro? Os sírios acreditavam que o socorro vinha do monte. Os sírios acreditavam que o nosso Deus era um Deus que se cultuava no monte. Mas quando o salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele pergunta. O socorro, ele está dizendo, não vem do monte, não vem do vale, vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. Vem da intimidade de um poder sobrenatural de Deus soprado sobre a sua igreja, que é capaz de nós vencermos no monte e no vale. Não é o lugar. Mais ou menos 1.500 anos, 2.000 anos depois, Jesus está explicando para aquela mulher samaritana. Quando a mulher diz: Senhor, se dizem que é lá no Monte Gerezi que se deve adorar a Deus. É lá que nós encontramos a presença de Deus. Mas os judeus dizem que é lá no templo construído lá em Jerusalém. Jesus diz para ela: mulher,
Eu vou te dizer uma coisa: vai chegar um dia que você vai entender que nem é lá no Monte Gerazim, nem é lá na planície de Israel que se deve adorar a Deus, mas aqueles que vão vencer, aqueles que vão sobreviver, aqueles que vão andar no poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, é aqueles que entendem que Deus é um Deus do monte, é um Deus do vale, é aqueles que andam em Cristo em espírito e em verdade, é aqueles que entende que aonde ele estiver, Deus está com ele lá. O diabo está guerreando com você lá na sua firma, Deus está com você lá. O diabo está guerreando com você lá na sua escola, na sua faculdade, Deus está com você lá. Aleluia. O diabo está tentando colocar uma enfermidade em você, Deus está com você lá. O diabo está tentando prejudicar o teu casamento, a tua família, Deus está com você lá, porque o nosso Deus é um Deus do monte e é um Deus do vale. Você tem que entender isso, irmão. 2023, você vai ter luta no monte, mas vai ter luta no vale. O diabo vai achar, não, essa área da vida dele é a área que eu não posso tocar, por quê? Porque essa área é protegida por Deus, então eu vou tocar na finança dele. Aí você diz, não, porque essa também é protegida por Deus. Eu vou tocar nos filhos dele, não, nessa área também não, porque não é o lugar, ela é protegida. Eu oro todo dia pela minha família, eu guardo a minha família, eu protejo ela através da oração. Eu vou tocar no corpo dele. Aí você diz, você não vai tocar não, porque o meu Deus ele habita nesse templo, porque esse templo é o templo do Espírito Santo. Então o diabo não vai entender, ele vai achar que é lugar, ele vai achar que é área da tua vida, mas você vai proteger cada área da tua vida, e o diabo vai ser confundido. Mas eu não derrotei ele porque ele ama demais a esposa dele. Vou tentar derrotar os filhos, mas não vai conseguir. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus do monte, mas é um Deus do vale. Nós vamos derrotar, porque a palavra de Deus diz, se o inimigo vier contra nós pelo um caminho, por 7 caminhos eles fugirá de nós. A palavra de Deus, ela diz que maior, bem maior, é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. E você e eu temos uma vantagem, irmão, porque na época de Acabe, dos reis de Israel, o Espírito Santo, ele operava de uma forma externa. Deus vinha naquele momento de batalha, ele ajudava o seu povo a prevalecer, e depois o Espírito Santo era retirado e ele voltava de novo. Mas a palavra de Deus, ela diz que a partir do momento de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio de uma vez habitar no meio do seu povo, ele achou um lugar, ele achou um templo, e ele habita agora dentro de nós, e ele não sai mais, irmão. Por isso que Paulo diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado. Você sabe o que é um selo, irmão? Você sabe o que é um selo? O pessoal do Mato Grosso vai entender. O pessoal que tem gado, o que eles fazem? Eles vão lá e eles marcam o gado. Eles colocam uma marca. Então, se o gado se perder em algum lugar, vai ter aquela marca, e alguém vai saber quem é que é o dono. Você não entendeu, meu amado irmão? A palavra de Deus, ela diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o diabo bater na porta da nossa casa, ele vai ver que existe um selo da promessa, ele vai ver que existe a presença do Espírito Santo, ele vai ver que Deus, que Jesus Cristo soprou o poder do Espírito Santo sobre a sua igreja, e ele veio e ficou dentro de nós. Então 2023 vai ser um ano, amado, onde vamos andar no poder do Espírito Santo. O mais fraco que tiver aqui vai orar, e paralítico vai se levantar, porque não tem nada a ver com ele, tem a ver com a presença que tanto essa igreja busca e almeja. Eu estou dizendo para você, irmão, pode escrever o que eu estou dizendo.
crianças vão orar por adultos aqui e adultos vão ser curados. Porque não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com a presença dEle, não tem nada a ver com aquilo que eu faço, mas tem a ver com o poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que quando Jesus soprou o Espírito Santo naqueles 70 discípulos, naqueles 70 apóstolos, eles foram lá, começaram a curar enfermo, levantar paralítico, dar vista ao cego, ressuscitar mortos. É interessante que quem estava comigo no devocional do livro de João, o último capítulo, o último versículo do capítulo 21, João diz o seguinte: se fosse colocar tudo aquilo que Jesus fez, nenhum livro do mundo inteiro caberia aquilo que Jesus fez. Sabe por quê, irmão? Porque Ele deixou aberto, porque tem mais para a sua igreja, tem mais para a sua vida, tem mais autoridade do Espírito Santo. Se aqueles 70 discípulos, eles expulsaram o demônio, eles curaram o enfermo, ressuscitaram mortos. Eu quero dizer que a Bíblia diz que aquele que crê, Jesus diz, farão obras maiores, bem maiores do que aquela que Ele fez. Porque Ele deu uma porção do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Você vai sair daqui nessa noite com autoridade, vai chegar na sua casa, aleluia. Você vai convidar pastor, mas para tomar café na tua casa, não para expulsar demônios. Sabe por quê? Porque a autoridade vai estar na tua vida. Quando o pastor chega lá, pastor Júnior, pastor Adriano chegar na tua casa, pastora Lucivânia, aí eles pensam assim, ó: você me chamou aqui para orar? Não, eu chamei você para tomar um café, porque eu quero contar o que Deus fez na minha vida. Tinha uma pessoa que estava enferma aqui, eu orei por ela e ela foi curada. Eu senti uma pressão forte aqui, eu orei e foi curada. Tinha alguém na minha família que estava com depressão, que estava enfermo, eu orei e foi curada. Eu só chamei você aqui para tomar um café, para contar para você o quanto Deus está me usando no poder do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer para a minha vida. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida em 2023. Eu falo 2023, irmão, mas pode ser agora, pode ser a meia hora, pode ser amanhã, pode ser antes de terminar esse ano, porque Deus não está condicionado a tempo, a dia e a espaço. Ele pode fazer e de repente, pode ser agora. De repente, nós podemos sair daqui transformados. De repente, você pode sair daqui com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, baseado naquilo que Deus está falando desde quarta-feira, aleluia, é um tempo de começo, é um tempo de renovo. Deus está dizendo: olha, jogue os odres velhos, coloque o odre novo, coloque uma mentalidade nova, porque eu vou derramar do meu Espírito Santo na tua vida. E se você pensar como pensava no passado, não vai dar certo. Se você agir como agia no passado, não vai dar certo, porque eis que eu faço nova todas as coisas. É isso que Deus tem para a tua vida nessa noite. Quem crê nisso, fique de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Quem crê nessa palavra de Deus para a tua vida, aleluia, comece a adorar, comece a falar com Ele nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, fecha teus olhos e começa a dizer: Senhor, eu quero participar desse renovo. Deus, eu quero participar desse avivamento. Eu sinto o cheiro de avivamento nesta igreja. Eu sinto o cheiro, aleluia, de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu sinto o cheiro de milagre. Eu sinto o cheiro de maravilhas. Aleluia, aleluia. Quem crê comigo, levante a sua mão e comece a falar com Ele nessa noite. Quem crê comigo, levante a sua mão e comece a adorar Ele nessa noite. Comece a falar com Ele: Senhor, eu recebo essa palavra para o meu coração. Eu recebo, ó Deus, tudo que o Senhor tem, ó Deus, para a minha vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nessa noite, Pai, abre os céus, ó Deus, sobre a 8ª igreja, Pai. E renova vidas nessa noite, Deus. Existe um Deus no céu. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Quem crê
que Deus pode transformar a sua vida nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite, quero orar para Deus batizar você com o Espírito Santo, encher você de autoridade. Saia do seu lugar, eu quero orar por você nessa noite. Venha, 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 venha. Diga: Deus, me usa nessa noite, Senhor. Me usa nessa noite, me cura, me transforma. Sai do teu lugar nessa noite. Aleluia. Deus quer fazer maravilhas. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer transformar a tua vida. Aleluia. Deus vai te dar autoridade nessa noite, irmão. Deus vai fazer um novo começo na tua vida nessa noite. Saia do teu lugar, vem adorando, vem adorando, vem adorando. Ganha luta sem lutar. Aleluia, o altar está aberto, sai do teu lugar. Faz cansar o inimigo. Oh, cantará basura e andarai. Jeová. Sai do seu lugar, venha, venha. E de repente veio do céu um vento impetuoso. Deus de paz, Deus de glória. Jeová Vai mudar a sua história hoje aqui. quando Deus quer fazer, Ninguém pode parar. faz isso. Aleluia. Esse é o Deus dos deuses. Oh, vem Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus do monte, mas é um Deus do vale. Ah, Deus poderoso. Ah, Deus poderoso. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o fim. Adore Ele, diga: Espírito Santo, vem sobre a minha vida.